Tá, bom. Então vamos lá. O Midrash da Parashá dessa semana é da Parashá Kitavô, ok? E, como eu falei nesse livro de Deuteronômio, é o discurso de Moisés com aquela geração, né? Com a geração depois do Egito, a geração que tinha acabado de entrar no Egito. E daí Moisés começa a falar com aquela geração, né? Sobre as premissas, né? Então a gente fala o que Moshe estava ensinando para aquela geração. Né? Então ele falou que a partir do momento que quem trabalhava com a plantação, com plantações, né? Principalmente as 7 espécies, né? Que são as 7 principais espécies que o Moshe falou que sustentariam a terra de Israel, que são elas: o trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã, a azeitona e a tâmara. Então, todas essas 7, todos esses 7 frutos, esses 7 tipos de alimentos, eles seriam os alimentos que sustentariam todo o povo de Israel. Então, Moshe fala o seguinte: quando fosse a época de colheita desses frutos, né? O que deveria se fazer? Todo agricultor ele deveria separar o primeiro fruto, ou seja, a primeira parte da plantação dele está começando a dar fruto, ele deveria pegar toda essa primeira parte dos seus frutos, pegar uma porção dela e preparar e separá-la para poder levar ao templo, né? E daí o Moshe explica para aquela geração, né? Aquela geração pergunta, tá, mas e se as frutas estiverem estragando? Ele falou, por exemplo, as uvas. Se as uvas estiverem estragando, você desidrata aquela uva, você transforma aquela uva numa uva passa. Mesma coisa o figo, a romã, a tâmara. Então você tem que pegar ela e desidratar, porque dessa forma ela não vai se estragar, né? Então você pegaria esse primeiro fruto e Moshe fala que deveria ser feita uma procissão, né? Então deveria se fazer uma procissão com esses alimentos até a chegada do templo. Então o Midrash também relata que, óbvio, né, o povo de Israel fazia isso e falavam que era uma grande festa, né, o caminho. Então os agricultores iam, né, seguindo o caminho e tal, levando esses primeiros frutos, né, dessas 7 espécies. E esses frutos eram oferecidos para os Kohanim. Esses frutos eram oferecidos para os Kohanim poderem comer, né, se alimentar deles. Então o primeiro fruto era oferecido para o templo, né, para o trabalho de Hashem, como sinal justamente de bom grado, um sinal de que você está oferecendo para Hashem. Óbvio que Hashem não precisa de trigo, nem de cevada, nem de uva, nem de fígado, mas isso é justamente a sua intenção que você está botando em entregar esse alimento para o templo, né? Então o Moshe continua com algumas explicações. Então ele fala que após, né, tinha todo um ritual naquela época, quando você entregava, quando era entregado esses alimentos, né? Então eles deveriam ser entregues e eles fariam uma leitura, né, do livro fariam uma leitura de Devarim no capítulo 26 do versículo 5 ao versículo 10. Então eles faziam essa leitura e a partir daí eles se reuniam e uma pessoa ficaria responsável por entregar, por servir, né, todos os Kohanim, todos os levitas ali que trabalhavam no templo. Então, e ao mesmo tempo que acabava essa reunião, né, então os agricultores eles voltavam para suas casas. Do Moel, eu pensei que era o meu aqui que estava achando. Deixa eu ver aqui. Era. Show de bola. Então tudo isso era oferecido para os Kohanim naquela época, né? Mas essa pessoa que iria servir os alimentos para os Kohanim, para os levitas, né, que trabalhavam,
A pessoa que oferecia, ela deveria ficar a noite inteira no templo e ela receberia um estudo sobre especificamente qual era o papel, o que eles estavam fazendo ali. E o Midrash fala que essa pessoa seria muito honrada, né? Porque, óbvio, que todas as pessoas, todos os agricultores que estavam entregando esses alimentos, óbvio que eles estavam fazendo uma mitzvah, que eles seriam abençoados, que eles estariam se elevando, mas essa pessoa, especialmente que servia os Kohanins, ele tinha, assim, ele conseguia absorver melhor, ele conseguia entender melhor qual é o papel deles ali, porque ele tinha um estudo com os Kohanim e com os levitas dentro do templo, né? Logo depois, o Moshe volta de novo ao assunto do Maser, mas de uma forma mais rápida, né? Então ele fala sobre o Maser, que você não deve doar o Maser. Por exemplo, eu dou por mês R$100 de Maser, que é 10% aí do que eu ganho para poder ajudar as pessoas. Ok. A pessoa não deve falar o seguinte, ou fazer o seguinte: poxa, eu vou doar R$200 esse mês e o próximo mês eu não vou doar. Moshe fala que isso é errado. Você tem que doar aquela quantidade certa todo mês. Se você deseja doar a mais naquele mês, não tem problema. Você pode doar mais. Mas você deve doar, no mínimo, aquela quantidade mínima do Maser para as suas doações, seja para uma casa de estudos, seja para ajudar alguma pessoa, e assim vai, dependendo do tipo de doação que você deseja fazer, né? Mas aquela quantidade deve ser uma quantidade fixa. E qual a importância disso, né? Que a gente pode pensar, poxa, mas o cara doou 200, por que ele precisa doar no outro mês? Porque a intenção do Maser não é você pegar dinheiro, você pegar R$1 milhão e doar de uma vez para uma pessoa. Como Maimônides fala, né? É mais fácil você fazer várias doações do que você pegar essa doação inteira e doá-la de uma vez. Por quê? Porque é melhor você fazer várias doações quando você tem uma quantia muito grande, né? Justamente para você se acostumar, para você entender, para você absorver melhor o que é tzedakah. Entendeu? Porque quando você pega aquela quantidade e coloca de uma vez só, é como se você estivesse pegando aqui, já fiz minha parte. Só que não existe isso de fazer minha parte. Essa parte tem que ser feita sempre. Se você veio aqui no mundo, é para você fazer essa parte. Essa parte nunca vai deixar de ser feita enquanto você está em reparo, né? Então, esse que era o objetivo do Maser, né? Então, você fazer as doações todos os meses, no mínimo, né? Daquela determinada quantia. Logo depois, a Parashá começa a falar aí já da entrada em Israel, né? Hashem ordena para Moshe que eles pegassem grandes pedras, e nessas grandes pedras, Hashem deu a localização, eles deveriam escrever nessas pedras toda a Torá. E o Midrash fala que, infelizmente, essa mitzvah ela continuou, e Josué, né, o Yehoshua aqui, terminou de fazer, né, de escrever toda a Torá nessas localizações que Moshe pediu, né, que Hashem pediu para Moshe. E o Midrash fala que eram pedras enormes que Hashem deu a localização, e estavam na localização que Hashem falou, e eles transcreveram toda a Torá nessas pedras enormes que eles acharam, né? Logo depois também o Midrash fala como que foi a entrada do povo em Israel, como que eles chegaram na terra de Israel, e o Midrash relata que, mais uma vez, o milagre da água parar o seu fluxo, né, como foi o que aconteceu em Êxodo, né, a gente vê lá o mar se abrindo, né. Isso também aconteceu no momento que o povo de Israel foi entrar, no momento que os judeus foram entrar no povo de Israel, na terra de Israel. E daí, o Midrash fala que foi o seguinte, né? Estava chovendo muito naquela hora, estava tendo muita chuva, e eles teriam que atravessar um rio, mas esse rio ele estava correndo muito rapidamente, né? Então, Josué ordenou o povo que eles colocassem o tabernáculo na frente.
E a partir do momento que, quando eles começaram a atravessar o tabernáculo, as águas pararam. As águas pararam e fizeram a barreira e todo o povo conseguiu atravessar, né? O Midrash fala que esse milagre, né, das águas, né, pararem no seu fluxo, ocorreu mais uma vez, né? E logo depois, Moshe começa a falar. Na verdade, Moshe não, o povo, né, ele se reuniu e foram fazer algo que Hashem pediu. Hashem pediu que as tribos se dividissem em duas, ou seja, 6 tribos para cada lado. E essas tribos, cada uma dessas 6 tribos deveriam ficar em dois montes, né? Que um monte estava de frente para o outro. E no meio, no vale, entre esses 2 montes, deveriam ficar os Koanim, os levitas, os Koanim e os levitas mais velhos, né? Os levitas mais experientes e os Koanim ficariam no meio dessa cadeia de montanha, dessas 2 montanhas muito grandes, né? Então, teria uma montanha aqui 6 tribos, outra montanha aqui 6 tribos, e no meio os Koanim e os levitas mais velhos, né? E a partir desse momento que eles se localizaram ali, aconteceu, eles estavam realizando a mitzvah das bênçãos e das maldições, né? Então, entre uma das maldições, né, que eles falaram, né, entre uma das coisas erradas que o povo não deve fazer, que foi relatado, né, nessa mitzvah, foram não moldar imagens idólatras, né? Entre elas, né, se eu não me engano, foram 12 advertências primeiro, antes de dar as bênçãos e as maldições. Eu anotei só 3, né? Senão também ia ficar falando todas elas, a gente ia perder muito tempo. Separei algumas, que foi não moldar a imagem idólatra, não ajudar os outros a errarem nos seus caminhos. A gente já também comentou isso em algumas paraxás antigas, que isso é um crime muito grave, você tirar uma pessoa, afastar uma pessoa de Hashem, né? Ou você fazer aquela pessoa errar, é como se estivesse roubando aquela pessoa, e não assassinar secretamente, né? Então essas foram algumas do que as tribos falaram antes do povo recitar as bênçãos e as maldições, né? Opa. João quer falar alguma coisa, João? Não, eu caí da internet aqui, consegui... Tá. Desculpa. Beleza. Já perdi um pedaço, pode prosseguir. Valeu. Aí, e logo depois disso, Moshe o Midrash continua explicando as bênçãos divinas, né? Então ele fala algumas, né? Ele fala, por exemplo, a agricultura. Hashem fala que para o povo ter as bênçãos da agricultura, a terra de Israel só daria bons frutos a partir do momento que eles fizessem a doação para os pobres. Então, se todos aqueles agricultores ou todo o povo ajudassem os pobres, aí sim você teria um bom fruto, você teria ótimas colheitas se você ajudasse os pobres. Seus negócios dariam frutos, seus negócios, né, suas mercadorias, suas vendas dariam lucros se vocês fizessem a mitzvah da Sukkot, que é viver dentro de uma cabana durante a época de Sukkot, colocar a mezuzá dentro das suas casas, e não só isso, você cercar o seu terreno e colocar cercas tanto ao redor da sua casa quanto na laje, né? Quem tem laje, justamente evitar acidentes, né? Então isso é uma mitzvah, isso é um mandamento. Colocar sempre cercados dentro da sua casa para evitar que acidentes aconteçam, né? Então, para que você tivesse bons negócios, a Hashem falou, vocês têm que seguir, o povo tem que seguir essas mitzvah, né? E juntamente com as bênçãos, né? Eu queria ter uma história bem legal, né? Que o Midrash relata, né? Justamente sobre as bênçãos, né? Ele fala o seguinte, né? O Rebbe anterior, né? Que é o Rebbe antes do Rebbe de Lubavitch. Então, o Rebbe anterior, um homem chegou para o Rebbe anterior e pediu uma bênção, né? Falou, Rebbe, o senhor pode me dar uma bênção? Ele, posso, tal. O Rebbe foi, deu uma bênção para o homem. O tempo se passou, a liderança foi para o Rebbe de Lubavitch, né? Como a gente sabe, né? O Rebbe anterior
ele se ausentou, logo depois veio a falecer, e quem assumiu o movimento Chabad foi o Rebbe de Lubavitch. E esse homem voltou para reclamar com o Rebbe de Lubavitch. E ele foi e pediu uma bênção, falou: Rebbe, o senhor pode me dar uma bênção? Ele falou: posso. O Rebbe foi, deu uma bênção para ele. Ele falou o seguinte: o senhor está me dando uma bênção, mas olha só, eu vim aqui certa vez e quem estava não era o senhor não, era o Rebbe anterior. E eu pedi uma bênção para ele, só que tem um problema. Quando eu pedi a bênção que eu pedi não foi realizada. Minha bênção não se realizou. E daí, o Rebbe fala o seguinte para ele, né? O Rebbe fala que a bênção ela é como se fosse uma chuva, né? Então ele fala: o que adianta um agricultor pedir uma bênção para Hashem se ele não semeia e nem prepara o seu campo? Se ele não cuida do seu campo, se ele não semeia o seu campo, se ele não prepara o seu campo, o que vai adiantar? Hashem vai mandar a chuva, mas as bênçãos não vão chegar, a plantação não vai chegar, porque o homem não fez a sua parte. Mas a partir do momento que o homem planta e o homem semeia e o homem cuida da sua terra, Hashem vai mandar a chuva, vai mandar as bênçãos, né, que são as chuvas para a sua vida, e aquelas chuvas vão dar fruto. Por que aquelas chuvas vão dar fruto? Justamente porque você trabalhou para isso, você se preparou, você correu atrás para poder melhorar o seu campo, né? E isso que o Rebbe está falando é justamente a nossa vida, né? Que adianta? A gente pode ver muitas vezes pessoas: eu preciso de uma bênção para poder mudar minha vida, eu preciso de uma bênção. Ok, a bênção vai vir? Com certeza, você está falando com a pessoa que é muito próxima de Deus. Mas o que adianta se você não se prepara para essa bênção? Às vezes essa bênção passou pela sua vida e você não capturou ela. Por quê? Porque você não agiu, você não procurou se melhorar, você não procurou, como o Rebbe mesmo fala do campo, né, do agricultor. O agricultor não trabalhou no campo dele. O agricultor não arou o campo dele. Mesma coisa, você tem que arar a sua vida para você poder receber os seus frutos, né? Logo depois, esse Midrash, ele é... Deixa eu voltar aqui. Esse Midrash, ele é um... Opa! Deu um probleminha aqui, acho que voltou. Esse Midrash ele é um pouco curto. E agora, para finalizar, né, esse Midrash, como a gente falou das bênçãos, né, que Hashem daria para o povo, vem as repreensões, né? Então, dentro das repreensões divinas, estão as seguintes, né? Ocorrerá seca e derrota, ocorrerá o exílio entre vocês, entre o povo judeu, e ocorrerá maldições sobre os seus negócios, sobre os seus filhos e sobre os seus animais. E aí, o Midrash explica melhor o porquê dessas maldições, né? Então ele fala o seguinte: algumas das repreensões que Hashem falou para o povo naquela época, né, através de Moshe. Então falou o seguinte: se vocês não servirem a Hashem, vocês servirão a outros imperadores ou a outros ídolos. Se vocês não doarem dinheiro ao seu próximo ou ao templo, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ter que acabar doando dinheiro. Mas vocês vão ter que acabar doando dinheiro para imperadores e governadores e governos, muitas vezes tiranos. Se você não doar o seu dinheiro para mim, vocês vão acabar doando de qualquer jeito para os tiranos ou para os outros governos. E daí a gente pode pensar, né? Poxa, caraca, Hashem, mas Hashem é tão bom, por que ele manda... Por que ele não manda só bênçãos pra gente, né? Por que ele manda, tá lá a palavra, né? As maldições, né? Que tá relatado no Midrash, né? Poxa, por que Hashem vai mandar uma maldição? Ele não ama os seus filhos igualmente? Não ama a todos? Não tem um amor enorme pela gente? Por que ele manda maldição pra gente? Daí o Midrash traz duas interpretações de grandes sábios, né? A primeira é do Shimon Bar Yochai. Ele fala o seguinte, né? Certa vez o Rabi Shimon Bar Yochai, para quem não sabe, né, ele foi perseguido, né, pelo Império Romano, e ele teve que se exilar. Ele e o filho dele se exilaram em uma caverna, viveram lá, se eu não me engano, foram durante 13 anos que eles ficaram vivendo nessa caverna, até
o imperador trocar, até aquele decreto ser passado. Então ele teve que viver recluso, porque senão ele seria pego e morto, né, pelo Império Romano. E certa vez o rabino, né, o Rebbe Yossi, ele estava muito triste, porque estava justamente nessa passagem da Paraxá e ele não entendia o porquê Hashem mandava maldição pro povo, né? Se Hashem gostava tanto das pessoas, por que ele mandava maldição? Se ele ama tanto o povo, por que ele mandava tanta maldição? E o Rabbi Yossi não sabia explicar isso. E daí ele escreveu, conta o Midrash, que apareceu certa vez uma pomba, ele enrolou a mensagem nessa pombinha e mandou essa mensagem pro Rabbi Shimon, né? E ao chegar, a mensagem chegar pro Rabbi Shimon, o Rabbi Shimon ficou muito triste. Ele ficou muito triste por achar que aquela geração, ele falou, né? Inclusive ele fala, né? Essa geração, eu estou muito triste porque essa geração, ela está muito fraca, ela está muito fraca em estudo de Torá, porque eles não conseguiram captar o verdadeiro preceito por trás dessas maldições, que não é algo ruim, né? E o Midrash continua falando que a partir desse momento que o Rabbi Shimon ficou triste, né? O profeta Elias apareceu, o Eliá Navi, ele que estudava junto com o Rabbi Shimon Bar Yochai, estudavam junto Torá e Kabbalah, e eles começaram a conversar, né, a falar justamente sobre esse assunto. E segundo o Midrash, né, o Elial, o profeta Elias, né, o Elial, ele fala que ele estudou isso no mundo espiritual, né? Ele fala, no mundo espiritual, o que vocês têm que entender aqui nesse mundo? Qual é a intenção disso? O mundo espiritual já sabe dessa intenção. A intenção é que quando Hashem repreende o povo, na verdade, ele está agindo com amor. Porque se ele está trazendo essa punição tem o objetivo de levar vocês ao caminho apropriado. Então, toda vez que você está passando por algum problema na sua vida, é justamente aquilo que o Moré fala sempre, né, que o judaísmo trabalha, que é o reparo, né? É justamente isso. Se você está passando por um momento triste ou por um momento que você está achando ruim, isso, na verdade, não é nada mais do que um reparo. Hashem não age com crueldade nunca com a gente. Ele sempre age com bondade. Ele ama os seus filhos. Só que, às vezes, como um pai, que às vezes tem que tirar um brinquedo, tem que botar de castigo o filho para ele poder melhorar, para ele não ser tão egoísta, Hashem age da mesma forma com a gente. E daí, uma outra explicação que ele traz, o Midrash, a segunda, que é justamente a explicação do Alter Rebbe, né, o fundador do Hassedismo, né, o Rabbi Shneur Zalman de Liad. E ele fala justamente uma história, né, conta a história que justamente quando o Rabbi Dov Ber, né, que é o filho do Alter Rebbe, né, que sucedeu ele no movimento Rabad, ele estava escutando essa paraxá. O Alter Rebbe, ele era responsável por trazer o estudo da paraxá, né, na sinagoga, e o filho dele estava escutando aquele estudo, e quando ele escutou aquele estudo, do nada ele se sentiu fraco e desmaiou. Daí as pessoas chegaram perto do filho dele e começaram a falar, o que aconteceu? Ele era muito novo, né? O Rabbi Dov, ele ainda não era um rabino, ele era muito novo. Achei ele, na história, se não me engano, tinha 10 anos, 11 anos, e ele desmaiou, e as pessoas falam, o que aconteceu? Por que você desmaiou? Então, ao escutar as palavras, eu li a Torá e eu não acreditei no que o meu pai... Porque quando meu pai lê a Torá, não houve... ele fala, né? Quando meu pai lê a Torá, não se ouve maldições. Ele se espantou, ele falou, mas essa parte da Torá são as maldições, mas quando meu pai lê a Torá, eu não escutei maldição nenhuma. Como que é isso? E daí ele desmaiou por causa disso. Ele ficou muito espantado, ele desmaiou. E daí o Alter Rebbe traz a explicação de justamente do que são essas maldições. A explicação dele é fenomenal. Ele fala o seguinte, toda maldição, qualquer coisa que você pensa que é ruim na sua vida, é como se fosse um produto. Todo produto não tem uma embalagem? Então o Alter Rebbe fala o seguinte, quando você olha para a maldição, ou quando você olha para algo que você pensa que é ruim na sua vida, que não existe algo ruim, quando você olha para aquilo ali, você vê
nossa, isso daqui é algo muito ruim. Na verdade, você está olhando para a embalagem. Você não está olhando para o conteúdo que a Hashem está mandando para você. Porque, na verdade, o Alter Rebbe fala que as maldições, dentro das maldições estão as maiores bênçãos. Mas só que você só enxerga o exterior. Você não enxerga o interior. Dentro da embalagem das maldições estão as maiores bênçãos do mundo. E com isso, eu finalizo esse Midrash e vou trazer um pouquinho agora da minha opinião, né? Trazer até uma experiência que eu achei bem legal, né? Teve uma vez, né? A Parashá já terminou aqui, agora eu dando uma explicação, né? Falar um pouco disso, né? De maldições, de momentos ruins, né? Teve uma vez que eu estava... que eu fui no estudo, né? Na sinagoga lá com o Rabino Meir. E chegou uma menina muito triste, né, lá, e falou que estava depressiva e tal. Ela até interrompeu assim a aula, falou que estava muito triste. Não, que eu estou muito triste, que eu estou depressiva, muita coisa ruim na minha vida acontecendo. E ela falou, aí perguntou para o Rabino, né, falou assim, Rabino, por que tanta coisa ruim acontece na minha vida? Eu me sinto uma pessoa vazia. Tanta coisa ruim acontece na minha vida que eu me sinto vazio. E o Rabino falou assim, eu achei muito bonito o que ele falou. Ele falou assim, então, o que acontece? Você mesmo acabou de falar para mim que agora você se sente vazia. Às vezes, quando a gente passa por um problema, quando a gente está vivendo uma vida, a gente às vezes acha que a gente é o maioral, às vezes a gente acha que a gente está aí por cima da carne seca, ele não falou com essas palavras, mas eu que estou traduzindo a intenção, né, dele falando. Às vezes a gente pensa que a gente está bem, mas quando acontece algo na nossa vida, a gente pensa que a gente está... Ele falou, a intenção dele falando, né, é como se a gente fosse um copo, né? Então, às vezes a nossa vida a gente não tem tempo para nada, então a gente tem a vida como se a nossa vida fosse um copo cheio. Então a gente não precisa mais de nada, a gente precisa mais de Hashem, a gente não precisa mais... de fazer nada, não preciso de ajudar os outros. Por que eu vou ajudar os outros? Eu já sei de tudo, eu já tenho tudo que eu quero. Só que a Hashem, para poder ensinar a gente, o que ele faz? Ele esvazia o copo. Ele esvazia o nosso copo. E daí a pessoa se sente vazia. Mas ele fala, sabe por que a Hashem esvaziou? Sabe por que você está se sentindo vazia agora? É porque agora você está pronta para receber a luz. Que agora você está pronta para aprender. Sabe por quê? Porque você está vazia, você está pronta para receber a luz. E agora, para fechar com a historinha, que eu gosto muito de historinha, tem uma história que é a seguinte, né? Que certa vez, né, os judeus, né, eles foram perseguidos muito na Rússia, né? Durante os governos czares, né, eles foram perseguidos e tal, por causa da religião. E certa vez pegaram 2 rabinos. Não sei se vocês conhecem essa história, eu achava muito bacana, e acho que tem tudo a ver com a aula. Pegaram 2 rabinos e colocaram esses 2 rabinos dentro da cela. Só que eles sabiam que os rabinos gostavam muito de orar. Porque se a gente for ver todos os inimigos aí que o povo judeu tem, e na verdade todo inimigo ele gosta de estudar o seu rival, né? Então eles estudavam, os czares também estudaram os judeus e sabiam que os judeus não gostavam. Então eles prendiam os judeus dentro da cela e do lado da cela eles colocavam um balde com excremento, com fezes. Por quê? Porque no judaísmo você não pode fazer preces, você não pode fazer orações do lado de um local impuro, né? Que você tem impureza ali, você tem fezes. E estavam os 2 rabinos, né, dentro da cela, e um deles falou assim, poxa, eu estou muito triste. O outro falou, eu sei que é ruim ficar preso, mas por que você está triste? Eu aceitaria ficar na cela, tudo bem, não tem problema. Mas, poxa, eu não posso orar, eu não posso acordar aqui de manhã na cela, não posso fazer meu Shema Israel, não posso fazer minha Amidá, e isso me mata, eu não consigo fazer isso, eu estou muito triste. A outro rabino falou, quer saber? A gente tem que ficar feliz. Por que a gente tem que ficar feliz? Porque a gente está cumprindo a mitzvah. A gente não está cumprindo a mitzvah de fazer as orações do dia, mas a gente está cumprindo a mitzvah de não orar perto de excrementos. Então eles começaram a rir, começaram a dançar em volta do tonel de excremento. O guarda ficou com raiva, falou, como esses caras estão felizes? Tirou o balde de excremento, esses malucos estão dançando do lado de um balde cheio de excremento, de fezes aqui. Ele tirou o balde e eles puderam orar.
E eu acho que é assim que a gente tem que levar a nossa vida, né? Acho que o Walter Heavy, ele falou tudo, né? Se a gente começar a olhar o interior, as coisas que tem dentro, das coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente vê as nossas aprendizagens e o quanto a gente consegue evoluir com os nossos erros, né? Como o Moré mesmo fala, né? Ninguém cai de nível, né? Se você desce o seu nível, se em algum momento da vida você desceu o seu nível, é porque você está pegando impulso para ir para um lugar mais alto, né? E com isso fecha a paraxá dessa semana.